Pode fazer um grupinho de 3 ou 4 pessoas. Pode fazer um grupinho de 3 ou 4 pessoas. Quantos de vocês já fizeram o curso de terapia do bem aqui com o Raul? Tem muita gente que ainda não. Esse material que eu vou passar para vocês, que nós vamos até praticar aqui, depois vejam aí, porque vocês têm afinidade, vão estar duplas, vamos tentar se tratar um pouco hoje aqui, certo? Fica só no blá blá blá, não vamos resolver muito. Para que vocês peguem um pouquinho do jeito de como fazer a coisa. Mas é importantíssimo, gente. Não olhem cristal radiônico apenas com uma cartelinha de cristal que eu compro e substituir a semente de maneira melhor. Olhem cristal radiônico como uma nova forma de se trabalhar. Não se atenham só a esses protocolos, a esse trabalho que eu vou mostrar. Façam o curso de cristal radiônico para que vocês tenham uma ferramenta na mão que ajude vocês em muitas coisas. Aqueles que têm já o conhecimento da terapia do bem, vai andar bem mais rápido. Quem não tem também vai ter resultados, mas seria importantíssimo que fizesse para entender todo o mecanismo da terapia do bem. Porque o cristal radiônico não é só a gente tirar e botar, tem um monte de coisa boa para ajudar o paciente da gente, que queira ou não queira, olhando pelo lado cristão do nosso próximo. E a gente tem que fazer algo por ele. O povo hoje está clamando por socorro. E nós, terapeutas, estamos aqui na área de saúde, lutando por dias melhores para todo mundo. Temos que enxergar isso, tentar ajudar da maneira que a gente puder. Cada um dentro da sua ótica, cada um fazendo com as ferramentas que tem. Mas se botar a terapia do bem no meio, com certeza isso vai ser muito mais rápido, muito melhor. Eu já debati muito esse trabalho de obesidade com o Raul Breves. A obesidade é uma coisa que está em cada um, mas cada um não sabe como tirar de si. Uns falam que a mente é gorda. Terapias que se olham no espelho para tentar se ver mais magro. Mas as ligações são muito complicadas. Hoje isso é um problema que o mundo inteiro não sabe o que fazer com ele. Epidemia, considerada pela Organização Mundial de Saúde. E sem falar nas doenças paralelas que os governos estão gastando bilhões de reais por ano, com os problemas hipertensivos, cardíacos, circulatórios e outras coisas mais. Então isso está dando um preço muito caro para tudo. Eu acho que o preço financeiro esse é o menor. Eu acho que o preço maior ainda é a própria pessoa que está obesa, e muitos já deixaram de se enxergar e se ver como um ser humano. Isso vocês vão ver muito dentro do consultório de vocês. Isso vocês já viram, né? A insistência nas dietas é uma coisa que isso está claro, o famoso vai e vem, começa, não aguenta, a mente cobra e você termina jogando a dieta para cima, porque dentro de poucos meses a dieta já não funciona mais, porque seu metabolismo altera e você já não consegue mais segurar aquilo, você já começa a olhar a comida como ração, porque você perde o direito de tudo que é gostoso. Depois disso, criou-se os conceitos de dieta com acompanhamento, as famosas dietas que a própria nutricionista já tem a própria cozinha, já monta tudo, manda para a tua casa prontinho. Isso é a verdadeira ração. Eu conheço pessoas que estavam agarradas nesses programas e abandonam porque depois de um tempo não aguentam, não suportam. Então eu como nutricionista, eu vejo mais nutrição hoje não como uma dieta para se perder peso. Você me falar de uma nutrição hospitalar, sim, o curso é maravilhoso. Se você me falar como uma nutrição para um profissional dentro da cozinha industrial, ótimo. Nas regras de vigilância sanitária, de tudo, maravilhoso. Mas consultório para perder peso, normalmente os resultados não são muito bons. E as pessoas que insistem muito nisso, são raros os que conseguem manter o peso e ver os problemas.
Essas refeições balanceadas são de baixa caloria, que isso aí todo mundo já sabe, não tem que falar disso. E que falta aquela pitadinha daquela coisa gostosa que a gente é acostumado a comer, que todo gordinho, a ansiedade é muito forte. E com essa falta, termina a gente abandonando tudo isso aí, ninguém aguenta comer só verdura, filé de soja, tudo produzido, tudo bem, de uma maneira calórica correta, tudo, mas o seu emocional não está preparado. E não vai aguentar. Lá na frente, com certeza, você vai trocar ele pelo pedaço de picanha suculenta. Se você perguntar ao obeso quando você atingir a perda dos 20 quilos que você precisa, o que é que você vai fazer? Não diz assim, está dado alto, vou comemorar, vou para a churrascaria. Já fiz essa pergunta para vários e todos vão comemorar. Uns vão comer caranguejo. Vocês conhecem caranguejo? No Nordeste isso é forte, viu? É muito bom. Outros vão comer com a mãe para churrascaria. Cada um tem um caminho. A cirurgia de redução de estômagos, observe que toda ela é acompanhada de um processo emocional, ou seja, um processo psicológico. Se você não tiver um psicólogo do lado, o médico geralmente não faz a redução de estômago. Conheci um caso que a pessoa no final do dia não suportou mais e tomou uma lapada grande de uísque e comeu um pedação de queijo e foi mais do que o estômago suportava e rompeu e faleceu. Não adiantou ter muito dinheiro, usar jatinho para correr para São Paulo, nada. Conheço outros que choram quando falam que fez a redução do estômago. Conheço outros que estão readquirindo o mesmo peso. E sem falar dos problemas que ficaram, de absorção de ferro e outras substâncias mais que tem que ser complementadas agora por fora, com muita dificuldade. Então, nesse momento, a gente para e começa a observar. Eu, como nutricionista, fico muito triste, porque não é só uma questão de chegar no papel e passar de manhã cedo, você vai comer 3 torradas, uma xícara de café com leite magro, com adoçante, certo? Uma banda de mamão, ou seja, não é fazer isso aí que hoje em dia os cardiologistas já puxam da gaveta a receita feita e entregam. O que a gente vê muito no meio da rua é aqueles idosos, magros, da barriga grande e dos braços finos. Já viram isso? Por quê? Porque a gordura abdominal é a última a ser consumida. É gordura de má qualidade, não é uma energia boa. E isso tudo, todo mundo está tentando de tudo, poucos estão conseguindo, mas muito pouco. A dificuldade de manter o peso, acho que esse ainda é o pior, porque o efeito sanfona com certeza para o vem. É raro a pessoa que consegue realmente dar uma parada geral nisso tudo e dizer assim, não, eu vou conseguir. Olha, gente, a gente vê, acontece, mas é muito raro. Ou seja, tentativas existem de diversas formas. Dieta do abacaxi, do mamão, dieta da lua, dieta da proteína. Esse dia vai ter a dieta, comer de cabeça para baixo, né? Porque fica com um pouco de dificuldade, aí cai uma parte, e aí você vai conseguir uma dieta, comer pelo menos metade do prato. O grande problema de tudo é a insaciabilidade, que o emocional rouba. E vai ficar ali na sua mente. Você comendo um prato de verdura e na sua mente aquela picanha gorda, aquele bolo cheio de chocolate e sua mente lhe cobrando. E ela vai lhe cobrar até você cometer o delito, assaltar a geladeira de madrugada, fazer qualquer coisa. As crianças, essas sofrem demais, meu Deus, porque elas não conseguem ter noção desse problema. Não conseguem se adaptar e ficam assaltando a geladeira. Teve um amigo meu que colocou até a gente chama lá um uau-uau, um negócio que você pendura, que quando a pessoa toca na geladeira, vai dizer lá, uau-uau-uau-uau, aquilo, e o bichinho fica vigiado. Então isso é comum, isso está acontecendo demais e ninguém está conseguindo dar jeito. O efeito sanfona, isso aí, não precisa dizer, todo mundo já ouviu falar e todo mundo já conhece. E é fatídico. E depois de ver todos esses problemas, a gente tem que começar a se perguntar, meu Deus, eu fiz nutrição para quê? Eu confesso, gente,
Eu sou acupunturista de 7 dias por semana com acupuntura. Sou apaixonado, louco barrido, falo 7 dias por semana. Não dá para contar a história de onde eu era empresário e uma pessoa chegasse e falasse de empresa perto de mim no final de semana, diz, nossa senhora, dá para cair raio. E hoje em dia eu falo da acupuntura o ano inteiro, os 365 dias do ano, quando eu atendo uma sala de aula, dentro do consultório, almoçando no telefone na orelha, dando dica de como tratar determinados pacientes, o aluno telefonando, e adoro fazer isso. E tentei ver o que poderia ser feito. Muitas vezes a gente vê protocolo para emagrecer. Todo mundo aqui já veio direto, já pensando na ideia de um protocolo. Eu vou jogar aqueles pontinhos e tudo vai ficar bacana. Mas não, eu queria conhecer um pouquinho essa situação toda. E aí surgiu uma oportunidade muito interessante. Uma menina na faculdade me procurou e pediu para que eu assessorasse ela num trabalho de obesidade e acupuntura, o TCC dela. E eu disse, olha, tem certeza que você quer fazer sobre isso aí? Olha, minha orientadora está botando muita dificuldade, foi aquele blá blá blá, a faculdade botou o pé também sem querer aceitar, meio mundo de confusão. Lá fui eu, ele criar a ideia de um protocolo, porque trabalho científico não é aceito se você trabalhar mudando de pessoa para pessoa. Tem que criar uma linha e fazer só aquilo em todo mundo para ver o resultado. E a gente sabe que dentro da tradição a coisa não morre muito por esse lado. Cada ser humano é único. Bom, criei um protocolo com cristais radiônicos e comecei a trabalhar esses pacientes. Eram 30 gordinhos. Um grupo de 10 só dieta, um grupo de 10 dieta e acupuntura e um grupo de 10 só acupuntura. O grupo da dieta pura foi um verdadeiro fiasco. Todo mundo... Olha, eu acho que se brincar termina ganhando peso em vez de perder. Depois veio o grupo só acupuntura, e eu não quis saber quem era acupuntura e quem era acupuntura com dieta. Pedi para a menina não me dizer. O grupo acupuntura, houve perda de peso, provocando esse protocolo. Depois o grupo de acupuntura com dieta. Sucesso total. A coisa deslanchou de uma maneira maravilhosa. Ponto. A coisa não parava por aí. A gente percebia que às vezes uma furava uma semana e às vezes recuperava um pezinho na semana que furava. E a gente começava a perguntar o porquê disso aí. E aí a necessidade, numa discussão dentro de sala, a menina começou a conversar e disse, olha, existem na questão da obesidade ligações. Se seus pacientes aí estivessem com um problema cardiorrespiratório, dizia, vai mexer com o pai que daí tem. Mas como é obesidade, os problemas são com a mãe. Relacionamento. Ela olhou para mim, riu e disse, não, peraí, vai, tuas coisas aí. Eu disse, não, peraí, não vai. Faz a fila. Desses 30 só foi visto 29, porque o 30º faltou. Todos tinham um problema com a mãe, cada um de um jeito diferente. E isso tudo foi observado um por um. Cada um contou uma história, não precisou fazer muito trabalho, não. Teve até um caso que eu contei ontem aqui, que a menina era magrinha, engravidou do namorado, e a mãe era daquela crente doente. E a mãe fez a vida dela no inferno. Olha, gente, não houve nada demais. Ela engravidou, o rapaz assumiu, casou, estão casados até hoje. Mas a mãe não perdeu a oportunidade de transformar a vida dela no inferno até ela ter o menino. E depois que teve o menino, ó, pum, quase 100 quilos. E não precisou muito. Não fiz uma anamnese bem feita, não. Sentou, tudo bom, como é que tá você? Tá tudo em ordem, tudo em ordem. Me diga uma coisa. Comecei um relacionamento com sua mãe, ela caiu no chão. Uns encheram os olhos d'água e cada um foi soltando um problema que tinha. Isso não significa que todo mundo brigou com a mãe ou que a mãe fez da vida de todo mundo no inferno.
Às vezes o problema não é entre você e sua mãe, às vezes o problema é de sua mãe com seu pai, de sua mãe com seu irmão, e você fica ali como espectador, atrás de que ela tome uma atitude, que ela mude, e ela não muda, e aquilo lhe incomoda. A falta de uma palavra, de um carinho, a ausência. Quantas crianças vocês já viram por aí fora que às vezes o pai, a mãe e o pai se separam, e o pai é que sempre quem vai embora de casa, e a criança desenvolve asma logo em seguida? Alguém de vocês já viram isso aí? Né? Não é coincidência não, gente, é isso aí mesmo. O afastamento do pai. Do jeito que pode vir uma asma, pode vir uma pneumonia. Por causa das ligações familiares. E aí eu juntei isso ao protocolo. E aí eu cheguei a uma situação que os problemas eram todos familiares. E as dificuldades emocionais tinham que ser apagadas. Tirado essa barreira entre filho e mãe. E com terapia do bem, vocês vão aprender a apagar essas barreiras como bem muitas outras coisas. Não é só essa barreira. O caso aconteceu. O problema foi a forma com que você absorveu. O problema da vida do ser humano não é acontecer. O problema da vida do ser humano é guardar. E a gente tem um costume ruim de guardar o que não presta. Ou seja, normalmente esse filho guarda a mágoa. Ele podia guardar tantos momentos felizes que tem com a mãe, mas não, ele guarda aquela mágoa. Aquela palavra de carinho que faltou. Mamãe, olha, eu estou aprendendo a tocar violão. Olha isso aí. Meu filho, tá bom. Mas olha, seu primo tem um violão. Não sei porquê, não sei se é a marca do violão, mas o violão dele, quando ele toca isso, é tão bonito. O menino pega, bota a viola no saco e sai de cabeça baixa, ou seja, meu violão não tem jeito. Olha essas minhas duas filhas, essa daqui é linda. Essa outra não é tão bonitinha, não. Eu não sei porquê, mas que ela puxou a família do marido. Né? E sempre uma desculpa, né? Puxar alguém. E olhe, mas só que aquela filha sente isso. Do jeito que se puxa para a obesidade, também se puxa para magrém. As crianças que ficam magras demais, não vai atrás, tem cobrança da mãe, tem problemas ali, certo? A mãe, ela não é nenhum monstro, tá, gente? Até agora que eu estou falando, tá todo mundo olhando assim, tá, parece um monstro. Não, a mãe não é nenhum monstro, sabe? Não é por aí. A gente tem que matar o sentimento. Tirar ele do caminho. Eu fiz isso já com várias pessoas e teve uma que disse, interessante. Aos meus 60 anos de idade, pela primeira vez eu cheguei perto da minha mãe e senti vontade de dar um abraço. Na minha casa tem uma irmã minha, tá bem gordinha, e tem a outra que era bem magrinha. A gordinha era vista como a filha querida. A magrinha, eu alfinetei todo mundo, né? Tem que alfinetar. Alfinetei todo mundo, uma coisa interessante. A magrinha se sentia assim, uma filha não bem vista. Porque não era bonita. Porque eu via os elogios das tias e da mãe para a outra. Dizer, vou até mais longe. Mamãe, eu queria fazer um vestido para mim assim. Você não presta, você é muito magra. Dói. Na mãe não, meu filho dói. Por que eu não posso? Eu ia me sentir tão bonita dentro daquele vestido, não é? E são essas coisinhas que vai juntando. Já a outra, a mãe cantava a ideia que era bonita, mas a outra assim, não se sentia uma filha querida. Interessante, estou falando da minha família. Minha mãe é uma maravilhosa. Mas, hein? Que você é filho homem. Não, mas olha aqui, ó. É que essa é minha fofosidade. Mas, doeu aqui. O difícil, gente, é quando a gente se depara isso
a gente parar e dizer assim, qual é o meu problema com a minha mãe? No caso também que eu falei ontem aqui, vou até falar com tudo. A filha viu o pai e a mãe arengar, tanto que aos 16 anos de idade, mais ou menos, ela promoveu a separação dos dois. Foi, alugou uma casa, botou o pai dentro, disse, agora vou ter paz. 2 anos depois, mais ou menos, a mãe casou de novo, teve outro filho, esqueceu elas, virou e disse, olha, quando é que vocês vão casar? Porque eu estou doida para viver minha vida. Ela se sentiu o quê? Traída, rejeitada. Aí chegou agora há pouco, teve um problema financeiro meio pesado, ligou para a mãe e pediu 10 mil reais emprestado, e a mãe olhou para ela e disse, minha filha, isso aqui não é dinheiro para a mãe, que eu conheço a família. Minha filha, eu não lhe conheço direito para emprestar esse dinheiro. Isso resultou 6 quilos em 45 dias. Quando ela me telefonou, ela disse, Guilherme, me diga uma coisa, perder peso com acupuntura é possível? Eu disse, é. E para perder esse peso, como é que faz? É só na orelha? Eu disse, olha, é para perder peso? Ele vai perder peso. Agora, pode ser na orelha, pode ser no corpo todo, a gente vai dar um jeito. Ah, sei, mas aí começou um bate-papo e eu falei assim, não, mas minha mãe é maravilhosa. Eu disse, eu não estou dizendo que sua mãe é o cão chupando manga. Gente, olha, eu uso muito o termo nordestino, né? Eu falo nordestinês. Alguma coisa que vocês não entendam, pergunta, eu paro e faço a tradução, certo? Não precisa apertar a tecla SAP. Tá? Então, pessoal, no final dessa situação, ela terminou revelando essa questão do empréstimo e ficou encantada com a história, veio para o consultório e aí a gente descobriu essa história dessa separação que ela promoveu. Ela estava já com um namorado e casou-se logo um ano depois. A irmã também, diz que a irmã mora hoje aqui, é dessa grossura, cheia de insatisfação, cheia de problemas. Ou seja, afetou elas duas, de maneira bem pesada. Bom, monta-se terapia do bem na criatura. Primeira semana, perdeu 1,1 kg. Depois desse bate-papo. E depois de montar o protocolo. Deu 1,1 kg que ela perdeu na primeira semana. Ela chegou para mim e disse, Guilherme, olha, eu acho que eu não perdi grande coisa não. Aliás, eu acho que eu não perdi foi nada. E quando subiu na balança, tinha menos 1,1 kg. Ela olhou para mim, tu mexeu na regulagem da balança? E eu disse, não deu tempo. Gente, a média de perda é uma faixa de 300 a 400 gramas por semana. Falando a vocês como nutricionista, esqueçam dietas de perder 5, 8, 10 quilos no mês. Isso não existe. O organismo não suporta. Então esse trabalho ele foi feito com base em modificar as emoções. Essa foto aqui é de uma paciente, um trabalho científico, porque foi uma coisa muito engraçada. Eu fiz esse trabalho do TCC, depois eu estava em sala de aula e todo aluno quer, né? Pontos para perder peso. Professor, me dá um ponto para perder peso. Eu fiz um TCC assim, e botei no quadro, rabisquei e os pontos. Deixei para lá e vou confessar, eu esqueci disso tudo. Ficou para lá, eu não lembrava mais nem dos pontos. E isso foi. Um belo dia, aí uns 90, 60, 90 dias depois, eu chego para dar aula, na mesma turma. Estava o zum dentro da sala de aula. O que está acontecendo? Aí tem uma que é uma senhora bem centrada desse professor. Aquele material que o senhor passou para perder peso é fantástico. Olha, está todo mundo perdendo peso, está todo mundo, olha lá no trabalho tem uma moça que está afinando. Depois que eu usei a terapia do bem com esse negócio. E a coisa começou a acontecer. Eu disse, essa outra turma já pegou o protocolo, já modificou todinho. Disse, bom, gente, eu não posso fazer nada, eu dei. Aí eu parei e disse, gente, quantas pessoas, pelo que eu entendi, estavam tratando, tinha aluno já com fila de gente para perder peso. Gente com 7 quilos, com 5 quilos, com 12 quilos,
Já estava atendendo a pessoa, estou atendendo só obesidade. Eu disse, puxa, essa já está ganhando dinheiro, nem terminou com isso ainda. E a coisa foi, eu disse, eu tenho que olhar isso agora de uma maneira, né, organizada. Quem disse que eu lembrava mais desses pontos? Aí peguei essa aluna, essa senhora, disse, Graça, por favor, me dá os pontos que eu não lembro mais, não. Caiu na reserva, professor, não acredito não. Eu disse, meu filho, eu queria isso como TCC. E eu peguei os pontos de volta, peguei o difícil demais quando você quer fazer um trabalho científico, né? Porque ninguém quer chegar e aparecer assim. Então, até que enfim, consegui um filho de Deus que topasse, que foi essa menina. E comecei a trabalhar o emocional dela. O caso dela foi um caso bem interessante, que eu vou repetir hoje de novo. Que ela tinha um noivo, apaixonada, ela é de uma cidade interior. E no meio dessa paixão, ela foi para a cama com o noivo, e aí tudo muito bom. Só que um belo dia o noivo deu um chifre nela. Ela correu de perto do noivo como o diabo corre de perto da cruz. Ela correu sem dar direito à resposta, não deu direito nem a dizer assim, não é o que você está pensando, não deu direito. Ela simplesmente cortou isso de uma vez. E ficou em casa. Um mês depois, ela resolve ir com uma festa, porque ela não ia ficar parada, a vida continua. Vamos embora, levanta o moral, pinta um baboto, um batom bonito e vamos para a festa. E ela foi à festa. Lá ela encontrou um carinha e resolveu ir para a cama com carinha. Eu disse, já sei, uma forma de se vingar. Eu disse, por aí. Engravidou. O problema não é engravidar, gente. Aí vem, ela tinha só 65 quilos. O problema é que a mãe disse logo, né, como turma da cidade interior, o quê? Vai casar. Mas mamãe, eu não gosto dele, tem esse negócio de eu não tenho filha desonrada em casa não. Né? Da moça donzela, que está desonrada. Oh, meu Deus. Gente, interiorzão, o povo ainda tem esses conceitos. Casa não casa, casa não casa, casa não casa, o pai disse a mãe, olha, não deixa casar, porque ela não gosta do rapaz. Isso vai terminar, não vai ficar aqui em casa não, quer ficar falada, não vai servir mais para nada. Olha a ignorância da mãe. Resultado, casou. Casou com uma pessoa que ela não gostava, que ela não tinha amor de tipo nenhum. Então foi aquele casamento frio, de natureza. E ela fechou a vida dela para aquele filho que nasceu. Era do ser humano que não existia. Precisando de roupa, vestir, corpo, pronto, tá bom, paga e leva. Então quando ela chegou para fazer esse trabalho, eu tive que identificar todo esse problema com ela. E ela estava com 89,9, 90 quilos, vamos fazer uma conta redonda. 100 gramas não mata, né? O professor não vai mentir por causa de 100 gramas. Então, ela aos seus 90 quilos, eu comecei a fazer o trabalho com ela, porque esse trabalho depois vai ser lançado no livro de estética, e depois ela vai ganhar um pacote completo também de estética para aprumar tudo mais interessante, que está ficando pouca coisa para ser aprumada, pensei que ia ficar pior. Gente, porque quando tem 90 quilos que perde peso, é muita celulite e muita coisa. Mas o interessante dessa proposta que eu estou apresentando para vocês hoje é porque pense em perder peso sem precisar de fazer dieta, sem precisar de fazer exercício. Vou emagrecer, realmente assumir o meu peso e não o peso que eu carrego. A proposta é essa. Então, ela começou a perder peso. Localizei o problema dela com a mãe. Fiz terapia do bem, apaguei o problema. Vale salientar que esses alunos que estavam fazendo fora, nenhum conhecia terapia do bem, estavam usando cristalzinho, mandando, botando, eu mandei botar, e também estavam tendo resultados. Isso é interessante. Na hora que eu junto isso com a terapia do bem e apaga essa mágoa, porque o acontecimento esse existe, gente, é fato, é história do ser humano. A mágoa não é história, a mágoa está apenas no lugar errado, guardada. Quando a gente apaga essa mágoa, normalmente o paciente ele se sente leve. Muda alguma coisa dentro dele.
Então, tirei essa mágoa. Ela disse que pela primeira vez conseguiu chegar na casa da mãe no final de semana e olhar para a mãe sem ódio, sem mágoa. E conseguiu ver tudo isso sem problemas. Hoje ela tem a consciência do problema que ela tem. Então ela começou a perder peso, uma média de 400 gramas por semana. Nessa perda de peso, é importante, né, quem está pensando na ideia de praticar esse trabalho, anotar, há uma oscilação de 300, 400, às vezes 700 gramas. Quando é mulher que chega perto do período menstrual, a semana não tem perda de peso. Geralmente, nesse período, a mulher retém líquido, e esse líquido retido, ele forma um falso peso. Depois, na semana seguinte, ela mantém o peso, na outra semana ela começa a perder um pouquinho de novo, e perde e dá uma média de 1,2 kg a 2 kg por mês. Ou seja, é uma perda leve. Uma das coisas bem interessantes é pedir para o paciente vir sempre com a mesma roupa. Por quê? É uma perda de peso tão sutil que se eu mudar essa minha calça aqui, é uma calça leve, eu tenho calça jeans que é bem pesada. O tecido é muito grosso. Então só essa diferença aqui pode me dar 200, 300 gramas e maquiar a balança. A menos que o consultório de vocês tenha um tamanho suficiente para você botar aquele jalequinho tradicional e a pessoa se pesar sempre com aquele jalequinho e você ir fazendo essa medição. Então faça essa observação. Vamos perder peso? Vamos. Aqui não é desfile de moda. Toda semana você vem com a mesma roupa. Por que isso? Porque a roupa se torna parte do seu peso. Não vai ter alteração nisso aí. Para não maquiar o peso do paciente. Você chegou no primeiro dia, de repente está com a roupa pesada, depois chega e olha, perdeu 1,1 kg. E não perdeu 1,1 kg, só perdeu 500 gramas. Gente, eu gastei 50 anos para atingir essa fofosidade que eu tenho. Mas, tem um detalhe. Não dá para perder isso em 50 dias. Esse detalhe é para ficar bem vivo. Vamos perder isso lentamente. Essa moça agora, você está vendo aí? Ela está numa fase agora que eu tirei a perda de peso. Ela está há 2 semanas já sem fazer protocolo. E a variação foi 100 gramas. Ou seja, até um copo d'água que ela tomou na recepção do meu consultório pode ser 100 gramas. Já pesei 2 semanas seguidas. Ela volta essa semana para dar continuidade e eu começar a implementar o trabalho dela novamente. O lado do tratamento. Nós vamos usar as 2 orelhas. Porém, o tratamento todo feito na orelha direita, o tratamento da obesidade. Se vê que acontece, não está tendo mudança, vira os pontos da obesidade para a orelha esquerda. Mas normalmente quem perde peso com a orelha direita, se botar na esquerda, ganha peso. Lembrar desse detalhe. Pode repetir, professor? Você pode repetir isso? Posso. Vocês vão fazer o tratamento das 2 orelhas. Existem uns pontos de liberação do Shen. Quem fez aqui o curso de terapia do bem sabe o que é. Então, tem os pontos de liberação do Shen que vocês vão colocar nas 2 orelhas. E depois tem o resto do protocolo que você vai colocar sistêmico e a outra parte na orelha direita. Essa é a parte onde a gente vai trabalhar o peso. Sabendo que tem a pessoa que perde peso com a orelha esquerda, se você pegar esse protocolo de perder peso, passar para, pessoas que perdem peso com a orelha direita, se você pegar esse protocolo da direita e passar para a orelha esquerda, a pessoa ganha peso. O processo se inverte. Eu só peguei até agora um caso no meu consultório de perder peso com a esquerda, não com a direita. Era canhoto? E não. Fiz aí uma pergunta que eu sempre faço. Por quê? Isso é uma coisa tão... Eu tenho que raudar. Essa conversa da gente de obesidade, Raul sempre olha pra gente e faz isso é uma coisa muito louca. E realmente é, gente.
O que os pacientes relatam é que olha para a comida e não tem vontade de comer. Ela diz que junta a família toda, vai para a festa, antes se abraçava com uma travessa de lasanha e hoje não consegue comer muito mal um pequeno pedaço. Hoje ela enxerga todos os problemas, só que hoje ela tem um entendimento que teria sido mais barato perdoar o noivo do que ter feito a besteira que fez. Mas a besteira que fez já está feita. Está casada, não tem mais jeito. Não é verdade? Só que vem aí a segunda fase da situação. Essa menina começou a perder peso e quando ela chegou em 80 quilos, parou. E aí ficou travada em cima de 80, 80 e 100, 80 e 200, 81, 81 e 80,5 e não saía da faixa dos 80, 80 batido, 80,1. E eu disse, está faltando agora mais um pedacinho. Esse tempo todo, observe que cada peso desse que eu dou é uma semana, né? Que a gente está comendo. A anamnese do paciente, na visão da medicina chinesa, é mais importante do que até conhecer a doença que ele tem, porque é lá onde eu vou descobrir o paciente. Como aquilo se propaga. Há um tempo atrás, uma paciente se tratava comigo com psoríase e fibromialgia. Duas doenças psicossomáticas. E se torna depois instalada autoimune, não tem jeito. E eu fiscalizei ela e ela não soltava. Vida perfeita. Marido boa pinta, com bolso cheio de dinheiro, carro bonito, casa boa, tudo de bom, filho bonito, tudo muito bacana. Família, pai maravilhoso, mãe maravilhosa, irmã maravilhosa, todo mundo maravilhoso. Já estava começando a ficar com inveja. Então bom que estava. E eu disse, esse angu está faltando o caroço dele. Tem um negócio aí que não bate. E fui segurando essa situação durante um tempo, até que um dia, fiscalizando isso devagarinho, encontrei, aos 20 anos dela, ela casou. Não com esse marido. Até então isso estava escondidinho, eu não contava. E olha que eu sou um cara que eu, vou dizer, bem nordestino, eu catudo, escavar, pelo lado, pelo outro, se conseguir abrir a porta de trás, eu antes sem pedir licença, com muito respeito, mas para tentar ajudar. O resultado disso aí, ela casou-se com um rapaz, a paixão da vida, de 20 anos de idade, hein? Aquele momento mesmo apaixonante. Um ano depois de casado, ela chegou do trabalho em casa, ele olhou para ela, estava com as malas prontas e disse, olha, foi muito bom ter vivido com você, você é uma pessoa maravilhosa, eu não quero estar casado não. E foi-se embora. Isso era uma coisa tão maluca dentro da cabeça dela que ela conseguiu pegar isso, ó, guardar no cantinho. Ela falava de tudo, eu examinava, ia para frente, ia para trás e em hora nenhuma ela abria de que tinha sido casada. 2 vezes. Foi daí onde vem a psoríase dela. Ou seja, se foi a fibromialgia, não existe uma fibromialgia sem um agente causador emocional. Mas eu precisei mexer muito. Então, no caso dessa menina da obesidade, eu fui verificar novamente se existia mais alguma mágoa com a mãe. Se a mágoa com a mãe ainda tinha ficado algum resquício para que eu pudesse tirar. Eu fui examinar se tinha surgido alguma outra desavença com a mãe. Até que deu um estalo na cabeça, no meio da conversa, como eu digo, olha, toda conversa na anamnese surge diferentes caminhos. E a mente da gente compra tudo. Uma vez um aluno chegou para mim e disse, professor, a ficha de anamnese está lá perguntando profissão, nome, estado civil. Essa parte não era para ficar com a secretária lá de fora. Eu disse, você pode deixar com ela só, você vai perder uma boa parte. Minha filha, por favor, seu nome. Ó, meu nome, na verdade,
É Josefa Cosmo. Mas eu prefiro ser chamado de Nena. Uma pessoa dessa, ela é insatisfeita com o nome de criança. O nome para ela é um peso. Um fardo que os pais colocaram nas suas cabeças. Não propositalmente, gente. Procure entender isso. Não se faz isso no criança. Ah, se faz isso na melhor das intenções, às vezes é o nome de uma avó, o nome de uma tia, de uma pessoa que se quer ver, o nome que achou bonito, mas o filho não comprou aquele nome direito. Ô Nena, qual o seu estado civil? Aí vem. Eu sou casado. Ou seja, uma pessoa bem casada. Casada. Ou seja, aquele casamento está afetando o emocional dela. Eu sou divorciado. Ou seja, um divórcio de conflito que ela não aceitava, queria se separar, o marido deixa. Ou então, graças a Deus, divorciada. Ou seja, esse divórcio fez bem. Entendeu? Sua profissão. Né? Eu sou do lar. Ou seja, era uma pessoa que queria trabalhar e foi tolhida ali, o marido regulou, não, só vai tomar conta da casa dos meninos. Esquentar o bucho no fogão e esfriar no tanque. Já viu esse termo aqui? Hein? Só que isso gera frustrações. Isso tudo fica guardado para pipocar lá na frente de qualquer outra forma. E aí você vai juntando. E quando você começa a mexer, aí foi quando essa aluna entendeu, porque quando eu toquei na questão do divórcio, e que diz, nem sempre o divórcio é bom, aí a lágrima desceu. Eu, quando dou aula de anamnese, eu faço a anamnese da sala. Ele é ruim porque a gente precisa dar aula e fazer o aluno entender. Mas, por outro lado, a gente vai vendo as dificuldades de cada um. E às vezes é bom porque depois eu vou lá e dou uma ajuda no que posso. Eu nunca tenho tempo por mim para dar uma ajudada. Normalmente, quando eu termino minha aula, eu tenho alunos para tratar dentro de sala de aula. Que precisam. E a gente não pode dizer não, né? Fica feio para a gente. A gente apregou tanto uma coisa e depois a gente mesmo dá as costas, fica feio, né? Então, com todo o cansaço, a gente vai lá e faz o que pode. Então, quando eu fiscalizei essa mocinha aqui, nos 80, encontrei o detalhe. Simples, mas lógico. Era o amor da vida dela, o cara. Depois que ela casa de faz besteira, ela entende do problema, entende? Continua sem querer vê-lo. Mas tinha uma coisa que fazia ela não querer perder peso. No fundo, ela tinha medo de encontrá-lo e não resistir. Mas ela sabia que ele tinha ojeriza, mulher gorda, e vivia mangando da mulher do primo, que era gorda. E ela dizia para ele o tempo inteiro, mas eu posso engordar um dia, se eu engordar eu te deixo. Então, o inconsciente vai trabalhar para me ajudar à maneira dele. Então, se eu perder peso, eu vou ficar magrinha, ele vai me querer de novo, e aí eu vou resistir. Se eu não resistir, ficarei moça falada, né? Entender a psicologia. A mulher não está nem aí de ir para a cama com alguém, ou ela é do tipo que isso é uma coisa muito séria, tudo depende da criação de cada um. Então a gente tem que levar a sério toda a situação de cada pessoa. E aí eu fui lá com terapia do bem, comecei, por isso que eu digo, gente, façam esse curso de terapia do bem, porque isso vai fazer vocês andar uma velocidade 2 vezes maior. Fui lá e comecei, vamos lá, olha para ele. Não consigo olhar para ele. Tem certeza? Tem. E a gente vai desenvolvendo o processo de terapia do bem, até que ela conseguiu olhar para ele. Quando conseguiu olhar para ele, você agora abraça ele. Raul, dentro daquele negócio que eu conversei com você. Entendeu? E a gente traz consequência. E aí, começou. Não abraçar ele não. Eu disse, então, tudo bem, estou lhe obrigando, então. Faz o seguinte, aperta a mão dele. Consegue? E na terapia do bem vai mexendo no aurículo e a coisa vai acontecendo. Até que eu fiz ela dar um abraço nele e disse, e agora, o que é que você sente por ele? Nada, disse, tem mágoa? Não. Tem arrependimento? Não. E agora?
Se aparecesse na sua frente, você resistiria? Como é que você viu agora? Um amigo. Sem problema? Sem problema. 79.600, 79.500, 79.400, 79, 78, 77, está envelhado agora em 77. Quando eu dei uma paradinha técnica para ver, porque entenda, trabalho científico não é só a gente botar para perder o peso. E quando chegar no peso, o que é que eu vou fazer? Correr de pé. Deixar ela entrar no conceito que eu conheço sanfona? Não, gente, não é por aí. Não é negócio. Então, dei essa paradinha técnica e ela está mantendo agora. Em 77 dela, a variação foi 100 gramas. Ou seja, nada. E ela está se segurando em cima dessa situação. 90 quilos, aqui eu já falei. Essa descoberta de como trabalhar essa situação toda, eu diria a vocês que a anamnese é a parte mais complexa de tratar, de analisar o paciente, porque a resposta do que vocês precisam, todos aqui são acupunturistas ou estão estudando acupuntura? Todos, né? A resposta de tudo que vocês vão fazer daqui para frente dentro da acupuntura está na anamnese. Está lá no clássico do Imperador Amarelo, mais importante conhecer o paciente do que propriamente a doença que ele tem. Hoje em dia a gente está muito preocupado com nomenclatura de doença. O chinês está preocupado com reequilíbrio energético, equilibrou, tudo melhora. Mas o que essa técnica toda me ensinou é que se isso aqui não for consertado, o resto não se equilibra. Vai estar sempre faltando alguma coisa. O meridiano insuficiente, a gente vai colocar energia nele, não é isso? Vai tonificá-lo. Isso é igual a um cano d'água, você abre a torneira e está saindo só algumas gotas. Adianta botar uma torneira mais grossa? Não. A gente tem que desentupir o cano, né? Fazer a água fluir. Mas para que isso tudo flua, que os 12 meridianos trabalhem bem, isso aqui em cima tem que trabalhar bem. E a gente tem que trabalhar, apagar essas mágoas, fazer uma limpeza, uma verdadeira faxina no mental. Que aí depois o resto vai caminhar. A coisa é tão séria que eu peguei um paciente de câncer, com muitas dores numa perna, com um câncer linfático raríssimo, que não tem cura, porque não existe nenhuma quimioterapia adequada, estão fazendo uns testes com ele. E ele chegou no meu consultório com muita dor, você tudo fala isso. E essa dor foi tirada com terapia do bem. Quando terminou, ele não sentia mais dor, e engraçado, viu? Isso eu tirei faz quase um ano, e até hoje está se tratando, e essa dor não existe mais, ele não teve mais. Era ele o irmão do sócio. O irmão desenvolveu problema na coluna e ele desenvolveu câncer por causa de uma falência. Cada um vai reproduzir no seu corpo aquilo tipo uma autopunição. Tipo uma máscara para a vergonha que eu fiquei. E dessa forma, do jeito que você compra um problema dessa ordem, você compra uma palavra de uma mãe. Um detalhe, viu, gente? Quando vocês se deparam com pessoas que têm problemas endócrinos, a inversão desse vaso muda a forma de tratamento. A gente tem que estar atento a isso. Surge muito gordinho com problema de tireoide. Tireoide nada mais é do que os sacos engolidos das pessoas que não têm coragem, engole, e sempre não tem coragem de abrir a boca e falar, tá aqui, no pescoço. Do mesmo jeito que as dores lombares estão ligadas às perdas da vida. Qual empresa que o cara perdeu? A primeira coisa que ele arranjou foi dor lombar. E assim vai. Nada no nosso corpo é por acaso. Cada um tem um dono. Cada coisa tem o seu tempo. O único ponto sistêmico utilizado foi o coração 7.
Porque esse ponto algumas literaturas dizem até que chega a curar a ansiedade. Geralmente, esse coração 7, eu costumo usar um esparadrapo daquele do tipo impermeável mesmo, a moda antiga, para ficar bem fixo, que quanto mais tempo ele demorar no braço, melhor. Você conhece tudo sistêmico? Cristal? Tudo cristal. Nada de agulha. Você usa um só ou os três? Oi, André. Mas como ela Como? Oi. Você usa um só ou os três cristalzinhos com o gráfico? Como é? Você usa o grafiquinho com os três cristais ou você... Gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu uso esparadrapo puro. Mas se você botar o esparadrapo com o gráfico, com certeza você vai ter muito mais resultado, porque o gráfico vai realimentando o cristal o tempo inteiro. Eu trabalho sem gráfico. Mas se você botar o gráfico, melhor ainda. Eu encontrei em João Pessoa quem chegasse e fizesse os gráficos em adesivo miudinho para mim. Até porque, Bruna, né? É Bruna o nome? Até porque, Bruna, eu encho uma cartelinha dessa de cristal aqui, eu já nem encho mais de cristal, eu trago só esparadrapo e peço o cristal no potinho que não dá tempo. Eu encho aqui 2, 3 vezes por dia. Então, se eu for mandar fazer adesivo, vai ter que ser de muito. Então eu preferi, como vai dar dificuldade para fazer esse adesivo lá, eu tenho uma certa dificuldade, eu preferi botar só o esparadrapo comum. Sabendo que o cristal radiônico, depois de 8 horas, ele vai perder potência, mas não altera a frequência. Nossa importância disso tudo é a frequência. Correto? Correto, né? Pronto. Tem que falar sempre com o pai, tá, gente? Que está aqui de lado, o criador. Então, não, gente, olha, ele criou algo que a humanidade não ouviu falar muito. É porque está no Brasil. Mas deixa essa coisa se espalhar lá para fora que a coisa vai ser mais séria. O que o senhor vai primeiro? Aqui no sistema ou primeiro? Como é? Não. Primeiramente, você vai abrir o vaso maravilhoso. Oi, Daniel. Então, o vaso maravilhoso você abre sistêmico. Sistêmico. CS6, não é isso? Cristalzinho dos pulsos. Depois o coração 7. Bilateral? Bilateral, claro. C7 também. C7 bilateral também. Tá? Nada desse negócio de fazer o tratamento de um lado só. Foi bom, Linda, você falar isso aí, porque realmente tem algumas escolas que tratam só um lado, né? E prioriza inicial de algum lado ou tanto faz? Não, tanto faz. O que eu quero é a intenção de vocês nele. Tá. Isso faz a diferença de um acupunturista para o outro. A intenção, o que eu faço. Pegar uma agulha, botar num paciente. O que é que eu faço se eu espetar essa agulha aqui? Vai dar certo? Joga fora, já deu errado. A intenção, gente, é bem mais forte do que a picada da agulha. Por isso que a gente trabalha de mão limpa. A gente não trabalha de luva, não é verdade? Eu, alguém aqui trabalha de luva. Ninguém trabalha de luva. Por quê? Porque a gente precisa estar segurando na agulha, passando a nossa energia. A intenção, ela é muito forte. Ela é bem mais forte do que muitos de vocês possam imaginar. Tá? A intenção for boa mesmo, não precisa de agulha, não precisa de nada. Mas não vamos entrar em detalhe disso aí. Fiz algumas experiências com isso aí, é bem interessante. Mas isso aí é uma outra história. CS6 BP4, como vaso, não é isso? Abriu com CS6, colocou o coração 7. Essa parte sistêmica sempre eu coloco um esparadrapo mais resistente. Se você tiver como arranjar com Linéa, eu vou dizer como faz. Os gráficos em uma em miniatura e botar em cima, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque a cada 8 horas ele vai ser recarregado. Ou seja, terá mais potência no resultado. Professor, Oi. uma dica? Pode. Então, no site do professor Raul tem a página que tem os miligráficos, você imprime para laser, que não pode ter nenhum caminho. Dá para sua esposa, ela recorta, deixa a fixa. Não. Ela perde a cima. Ela vai pedir agora. É, sobre a minha separação, é. Boa. O machismo vem brasileiro. Eu sempre falo nos cursos que é horrível
é um serviço de peso. Eu dou para minha secretária fazer. Agora, montar, colocar os três cristais atrás, você isso pode tem que ser ser ou uma você, ou meditação. como ela conhece. A minha filha, por exemplo, conhece o trabalho dos cristais. É importante. Ela faz com a intenção já. Isso. É importante a montagem do cristal não ser feita aleatoriamente. Ser feita por pessoas que trabalham com aquilo e sabem a força que aquilo tem. Ou seja, é importante que você acredite naquilo que você faça. Isso está na se a pessoa fizer com raiva, já fazer com raiva, excesso. As coisas não fluem da forma certa, tá? Terapia tem muito disso. A gente tem que estar enxergando sempre isso, tá? Depois que você colocar isso aí, você vai colocar no aurículo direito rim chinês, né? Aqui embaixo. Fígado. Observe que está dentro da própria disposição do corpo. Orelha direita, fígado está do lado direito. Fígado e pulmão. Na orelha esquerda, você vai colocar. Aqui é colocar, já estou lembrando aqui, é pôr. Né? Você vai pôr rim, de novo. Baço pâncreas e coração. Isso tudo usando o aurículo chinês. Pronto. Com isso aí você montou a liberação do Shen, ou seja, abrir a mente do paciente. Depois disso, ou seja, aliviar, libertar todo mundo. Ah, acontece cada coisa super engraçada quando a gente faz isso. Porque cada um relata uma coisa diferente. Né? Na semana seguinte ninguém é mais do mesmo jeito. Mas não se assuste não que ninguém dói ainda não. Doido todo mundo já é, né? Vai até dar uma melhorada. Aí vocês vão acrescentar ponto 0 na orelha direita agora, só na direita. Essa é aquela parte que eu falei que a gente vai colocar só na direita. Ponto 0. Na segunda semana. Hein? Segunda semana, Não. Para aqueles que fizeram já o curso de terapia do bem e quiserem fazer logo o processo de apagar a informação, você pode fazer o processo de apagar a informação e quando terminar, você chegar e acrescentar só a parte dos pontos, desses pontos que eu estou dando agora, que é a parte do emagrecimento, que é estômago, ponto 0, estômago, tensão, ansiedade. Esse pontinho aqui, ó, ansiedade, ele pega aqui no final do LC5, que isso aqui pega mesmo no tronco cerebral aqui, ó, né? Não é a cabeça do bebê aqui, deitada? Vou jogar esse pontinho mesmo aqui no pezinho dessa cavinha. Esse ponto que eu tô dá uma apertadinha nele. Eu disse, eu não tô sentindo. Não doeu. E se põe frente e verso ou você põe só ali? Não, só frente, tá? O ponto aqui, ó, das tensões. Fome, vícios, aqui no trago, certo? Fome, vícios, boca, certo? São 3 pontinhos disso aqui. Em seguida, você fecha com o BP4. Pronto. Ponto. Vamos lá. Para as pessoas que já fizeram o curso de terapia do bem, tu vai lá, apaga logo essa informação com a mãe e em seguida acrescenta somente esses pontinhos agora no final. Para as pessoas que ainda não conhecem terapia do bem, eu vou dar aqui um saldo do gato para vocês, porém, eu vou puxar a orelha de cada um depois se não fizer o curso de terapia do bem. Porque, gente, isso é a pontinha que eu estou ensinando para vocês, isso é a pontinha do iceberg. Nós não vamos trabalhar só obeso, não. Dentro do consultório vem de tudo. E a gente tem que estar preparado para atender de tudo. E terapia do bem da condição da gente, a gente vai atender de tudo. Então, ficar agarrado só no salto do gato é muito pouco. Para as pessoas que ainda não têm conhecimento da terapia do bem, pega os 2 lóbulos, só o lóbulo, e este cristalzinho. Os 2 lóbulos, hein? Os 2 lóbulos.
Enche de cristalzinho. Oi. Esse protocolo também é para quem tem o hipotireoidismo. Você falou que inverte os vasos. Às vezes, quando você vê que está encrencando muito, ou a mágoa, o processo é muito forte, dela com a pessoa, com a mãe, precisa ser apagado de todo jeito, ou isso pode estar ligado diretamente aos hormônios, a tireoide. Você vai começar com BP4? Você entra com CS6 e BP4. Agora, se o paciente tem que ter esse feedback, tem que enxergar que a coisa não está indo muito bem, inverte esse vaso. Começa com BP4 e fecha com CS6. Não, começa com CS6, fecha com BP4. Agora, se vê que tem algum problema endócrino no meio, aí você inverte esse vaso e vê o resultado. Ah, não está querendo perder peso com a orelha direita. Faz um testezinho, passa para a esquerda, uma semana. Aconteceu, até hoje eu encontrei um caso que está perdendo peso com a orelha esquerda. O resto de todo mundo foi com a direita mesmo. Inverter o vaso é só na parte do auricular, então. Como é? Abrir e fechar, inverter. Não, o vaso maravilhoso é CS6 e BP4. Numa necessidade eu inverto. Eu começo pelo BP4 e fecho com CS6. Isso é uma situação. Depois disso, de acordo com a necessidade, eu pego esse tratamento e jogo na orelha esquerda esses últimos pontos, da estômago, ponto zero, ansiedade, fome, vício, boca. Jogo na orelha esquerda e vejo o que acontece. Se perder o peso com a esquerda, manter o tratamento com a esquerda, já não usa mais esse tratamento da direita. Só os 5 Shen. Toda semana você vai ter que colocar os 5 Shen, né? Fígado, rim e pulmão, rim, baço pâncreas e coração. Isso aí vai ser sempre. Porque eu tenho que abrir o mental. Aliviar essa pessoa de um bocado de coisa, daquilo que ela sabe, daquilo até que ela nem sabe que tem. Quando você faz isso, você libera o mental. Eu vi alguns alunos acrescentar nessa receita o xemê. Se você se sente bem em colocar o xemê, bora. A receita original não tinha xemê, tá? Deixar bem claro. Mas se quiser botar, bora. Como é? No seu dia a dia, você põe? No meu dia a dia? Não, nunca mais. Desde que eu aprendi terapia do bem, que eu não sei mal o que é treino cibernético. Hoje eu não me atenho mais a essas coisas. Isso aí ensino, porque o aluno precisa aprender medicina tradicional chinesa, ele precisa ter a base, mas em seguida eu estou sempre mostrando a ele que já tem coisas diferentes para dar um feedback mais rápido, como a terapia do bem. Mas eu só quero que ele faça o curso de terapia do bem, depois que ele já passou pelo Aurico, para ele chegar sabendo de alguma coisa. Você falou, não? Acho que... Oi. Porque o lóbulo ele é responsável por todo o seu mental, não é isso? O Shen. Então, na hora que você enche o lóbulo, você já está liberando, tá? Quando você colocou em 5 Shen, você já está liberando o mental. Se eu encho o lóbulo, eu vou acelerar esse processo. Isso. Agora, vamos fazer uma brincadeirinha. Conversa com o teu paciente, faz anamnese, vê qual é o problema dele com a mãe. E quando tu for encher o lóbulo dele, quando ele pensar no problema, na dor que ele está sentindo, aí enche. E vai encher devagarinho, perguntando a ele se ainda está do mesmo jeito ou se está diminuindo. Com certeza vai diminuir, tá? Isso aí vai fazer, se fizer isso aí, vai fazer muita diferença. Mas não se agarre nisso, faça um curso de terapia do bem. Gente, não estou tentando vender curso aqui não. É porque é importante que vocês entendam uma técnica dessa completa, para tudo que vocês assistiram ontem e hoje, fazer total sentido para vocês. Oi, Léa. Isso.
Isso, mas geralmente usa aqui, ó, na pontinha e aqui em cima. Aí depois que faz isso tudo, enche, aí fecha o vaso maravilhoso. Então você abre com CS6, faz tudo isso e fecha E fecha com o BP4, como um tratamento sistêmico normal. Acabou. Depois que você montar isso aí a coisa vai começar a acontecer. E se sabe já de terapia do bem, apaga logo a informação das mágoas com a mãe, as mágoas que tiverem, que vai bem mais rápido, a coisa flui bem mais rápido, certo? Os alunos que começaram a trabalhar com isso, eles não tinham feito curso de terapia do bem, e também funcionou na mão deles. Grácia mesmo me passou um caderninho com quase 15 casos, todos, assim, casos de tempo curto, certo? Nome, tudo do paciente, peso inicial, 3, 4 sessões, 1 quilo e pouco perdido, uma sessão, 600 gramas perdida, 4 sessões, 8 sessões, 12 quilos, teve paciente até de 11 quilos nessa lista que ela me deu. É que tudo isso aqui foi preparado muitas carreiras e eu luta, porque o nome dos pacientes não pode botar, é só com autorização. Mas o senhor fala para as pessoas comerem normal, só que não comer tanto? Eu não falo nada. Essa moça aí, ó, não estava aí, tá a cartelinha, ela sumiu. Essa moça aqui, eu disse a ela, vida normal. Eu digo para todos, vida normal. Vai comer de acordo com a fome, né, gente? Tem? Vai comer de acordo com a fome. Fica à vontade. Como que quiser. Essa aqui eu proibi de fazer ginástica. Não, como proibir? Por quê? Porque eu estou precisando entender o que eu estou fazendo. Peraí, gente, só um minuto. Essa moça aqui do caso científico, eu proibi ela de fazer exercício. Aí ela está me perguntando por quê. O exercício, se eu começar a fazer hoje, daqui a 30 dias eu perco 4, 5 quilos ligeiro. Então o exercício iria mascarar o meu resultado. E eu estou fazendo um trabalho científico, não posso ter nada que mascare. Então, o que é que eu fiz? Suspende tudo, nada de exercício. Vida normal. Como que quiser, do jeito que quiser. Não vou te proibir de nada. E ela perdeu. Então, eu tenho uma cliente que ela faz essa alimentação radical sem farinha e ela faz exercício, porque eu sou personal dela e ela não consegue emagrecer nada. O problema com a mãe é muito sério. Chegou? Agora eu vou precisar isso aqui. Arrutei ela Você já agora, não tinha devagarinho. Olha, gente, como eu disse ontem, mãe é algo muito sagrado, maravilhoso. Quem nos coloca no mundo e nos faz gente. Mas tem um pequeno detalhe. Pelo fato disso tudo que eu lhe falei, isso nos bloqueia para aceitar a ideia de que a mãe da gente errou em alguma coisa com a gente. Não é intencional o erro, é importante todo mundo saber. Mas isso faz surgir esse problema, esse dilema, para ser mais exato. Então, às vezes, quando você entra nisso aí, as pessoas gostam de bloquear, minha mãe é perfeita. Eu estou dizendo que não é. Ela não fez isso porque queria. São circunstâncias que a vida leva. Garanto que se ela soubesse, jamais ela faria algo que lhe remetesse no futuro a um problema dessa ordem. Não é verdade? Então, quando a gente entra em obesidade nesse relacionamento com mãe, a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado, muita delicadeza. Como eu digo, dá para entrar devagarinho, de ponta de pé pela porta de trás. Não peça licença não, senão uma pessoa acorda e trava. Eu conheço uma que morava numa fazenda, via as brigas do pai com a mãe e ia dormir no coxo da vaca. Saía de noite, pequenininha, com 6 anos de idade, saía correndo, chegava no coxo da vaca, entrava e se deitava. Por quê? Vocês sabem? Queria ver o vídeo. Hã? Não queria ver o vídeo. Sim, mas por que o coxo da vaca? Porque era o colo da mãe. Porque ela via a vaca dar de mamar os bezerrinhos e a vaca, em hora nenhuma, ela via a vaca gritando, brigando. Então ela se sentia segura dentro do coxo da vaca. Era um canto que geralmente é feito em formato de V, não é isso? Alguns. E ela se encaixava ali dentro, aquilo se tornava um ninho para ela.
Era quase um útero. Era, vamos dizer, o útero, né? Indiretamente. E que ela queria como exemplo uma vaca como mãe. Tinha uma amiga que fazia essa com trabalho. E na época. Tá vendo, gente? Ou. Você teve alguma experiência, já que você falou que tem problema com a mãe, você teve alguma experiência com problema paterno? As experiências de problema paterno, eu tive agora há pouco, estou tendo agora há pouco em casa, já fui, como dizer, um termo bem nordestino, já fui nos beiços dele. Meu sobrinho é casado, tem 2 filhas, e a filhinha mais velha com 5 anos de idade, tem 5, né, seu mãe? Você é 5, né? Apareceu agora com asma. Os problemas paternos são cardiorrespiratórios. Ela apareceu com asma agora. Porque nasceu uma pequenininha, que já deu um xodó de Selma, minha esposa está aí. Juju é uma figura, gente. A outra é linda. Juju não é bonita, mas ela tem uma energia com ela. Antigamente eu dizia se ela tem assim um charme. Não, ela tem uma energia, ela consegue aflorar uma energia. O conceito de aula dela é bem definido. Que você se apaixona por Juju. O Juju está roubando a cena. E agora, Lara surgiu com asma. E eu já fui, quando eu vi o problema, já fui no pai e disse: o que é que está acontecendo? Conflito com a mãe? O que é que está acontecendo? O que é que está lhe faltando? Não, tio, a coisa não, eu disse, ó. Se disser ai para essa daqui, vai ter que dizer ai para ela. Dê um cheiro nessa daqui, faça uma festa e dê um cheiro nessa de cá. Porque você está começando a criar a barreira entre você e a sua filhinha mais velha. E se no futuro ela estiver cheia de bronca, você não vem me falar besteira, não. Eu vou no seu pescoço e é ligeiro. E quando tem as duas coisas? Eu tenho um problema, não é? Calma. Quando tem obesidade e asma, tem problema com os dois. Infelizmente, aí vem casais onde o filho se sente dividido, casais que pai e mãe separam e pai e mãe um fica jogando o filho contra o outro. Pai ausente e a mãe que toma conta não compensa essa diferença. Ou diz, ó, tá vendo? Cadê seu pai? Esse safado já tá no meio da rua, tá vendo? Bebendo de novo, procurando mulher e não sei quem. E vai criando essa situação. A gente tem que lembrar, ó, eu achei muito interessante, um abraço bem grande em Bruna hoje, depois da palestra dela, porque a minha palestra dá para fazer fusão com a dela. Porque a gente trabalhou engraçado, né? Um no canto e outro no outro, né? Um no canto e outro no outro, e todos os dois trabalhou em cima da mesma coisa, com focos diferentes, mas buscando essa realidade. A asma está muito ligada, gente, com os problemas paternos. Se tem asma, vai atrás e está havendo alguns probleminhas com o pai. Todos os respiratórios? Hein? Todos os casos respiratórios normalmente. Entendeu? Cardiorrespiratórios, para ser mais exato. Quando acontece isso depois que os pais morreram? Por um sentimento. Quer dizer, só trabalha o sentimento mesmo que ela produz fazer? Hã? Só trabalha o sentimento dela mesma que ela produz fazer? Às vezes eu diria que a gente acorda, às vezes com o pai, com a mãe, depois que perde, você, depois que não tem mais aquilo, você torna para uma outra realidade. Eu fiz muita mudança na minha vida. Meu pai tem uma distância de idade muito grande, eu sou o 12º filho. Né? Então, quando a gente é pequeno, meu irmão mais velho foi mais meu pai do que meu próprio pai. Mas meu irmão mais velho me supriu disso. Tá? Ele fez a figura paterna para mim. Eu amo de paixão meu irmão mais velho. E é o meu gordinho preferido. E ele, por sua vez, foi quem me carregou. Olho para ele como um pai, não como um irmão. Mas, quando a gente vai começando a ficar mais velho,
a gente vai começando a entrar na mesma sintonia. Meu pai faleceu agora no ano passado, eu tinha 50 anos, ia fazer 50 anos. Então a distância dos 87 agora já não é mais tão importante assim, né? A coisa já está mais próxima. Mas eu tenho uma coisa, eu costumo dizer o seguinte: a vida do ser humano é virar a mesa. A gente tem que virar a própria mesa. Eu, para estar aqui hoje, eu virei minha mesa. Bem virada, gente. Deixei de pernas pro ar. E tenho um sentimento de nosso amor, de gratidão enorme pela minha esposa, que foi minha companheira e segurou tudo. Me deu o apoio que eu precisava para eu estar aqui hoje. Sou o que sou hoje. Quero pensar. Quando eu tive vontade de mudar minha vida por completo, eu fechei a empresa, fechei tudo. Ela segurou tudo e nunca me reclamou de nada. Mãe é mãe. E hoje foi muito minha mãe mesmo. Companheira. Casamento, gente, não é só uma anel e uma noite de cama. Casamento, gente, é como está aqui hoje, ele está comemorando 25 anos de casado. Meio atrasado, porque foi em janeiro, né, que ele fez 25 anos. Mas o corre-corre é muito grande, eu disse, não, a gente tem que aproveitar agora. Então, desde quarta-feira que eu estou aqui passeando com ela. Tem que ser. E nessa virada de mesa, uma das coisas que eu gostei também de virar é porque meu pai, eu chegava, dava um abraço nele, apenas um abraço. E eu disse, será possível que eu não, depois de grande, eu não tenho um beijo do meu pai? Claro, né? Nordestino, caba macho. Não pode dar beijo em filho, né? Filho homem, caba macho. Esse negócio não, né? É bem o estilo, é o que se diz. Eu acho que tudo é uma sequência daquilo que você vem. A gente é espelho de um caminho. Até que um belo dia disse, eu vou acabar com isso. Cheguei na casa dele, eu moro mesmo de frente, dei um abraço nele, no dia do aniversário dele, e dei um beijo nele. Gente, ele ficou vermelho, eu não sabia o que fizesse. Ficou meio assim, meio assustado. E eu já não falava que tinha tido AVC, mas eu notei que no fundo havia satisfação do pai. Ele disse, eu vou ensinar ele a me beijar. Veio o dia dos pais, em seguida. Aí fui lá e dei um beijo nele, me retribuiu com um beijo. Foi o beijo mais gostoso que eu ganhei do pai da minha vida. E fez total diferença, e a partir daí ele gostou. E todo filho que chegou ele foi dar um beijo, então você precisava ver. Meus irmãos. Levaram susto. Tinha um que susto é muito bom. Tinha um que quando deu um beijo ele. Então, seus todos desde esse beijo te aproveita, rapaz. E aí ele ficou beijoqueiro e deu um beijo na gente tudinho. E quando eu vi uma mudança bem interessante do meu pai, ele fazia algo, faltava um incentivo. Então a vida, gente, é arte de virar mesas. E a gente tem que fazer isso constantemente. O que é que eu quero ser? O ser humano tem que ser feliz, a gente tem que ser feliz. Uma das coisas maravilhosas que eu encontrei nessa moça, sabe o que foi? Eu falei isso aqui já. Uma das coisas maravilhosas que eu vi dessa moça foi que no Natal desse ano, pela primeira vez, ela entrou numa loja, comprou uma roupa e escolheu a roupa. Ela está começando a se sentir mulher. Só que tem uma coisa bem interessante aí, né? Não sei como é que vai ficar versus o marido. Acho que ela vai trocar de marido. Bom, eu não estou trabalhando para isso não, mas eu tenho a impressão que isso vai acontecer. Entendeu? Agora eu queria fazer... Olha, gente, essas fotos, detalhe, viu? Essas fotos são todas tiradas da mesma distância, no mesmo lugar. Certo? Tudo tirado, questão de aproximação, 1,35 m de distância da câmera para o paciente. Tudo isso é medido para não ter perigo de uma câmera aproximar, uma câmera afastar e dar o efeito de gordo ou de magro. Certo? Nada de Photoshop. Mas aí, ó, com 14 quilos perdidos em 30 semanas, já dá uma diferença bem considerável, não dá?
É o biquíni preto que emagrece. Como é? É o preto que emagrece, a cor. Mais um detalhe. Não, a cor aí começou aí atrás. Estava tendo uma mudança de vida aí meio complicada. E tá indo bem. Tem essa parada técnica, gostei demais do resultado. Sei que se eu parasse hoje, eu não sei quanto tempo ela manteria esse peso. Outras paradas virão. Esse estudo aí, eu disse a ela que vou deixar ela com 70 redondo, já está pertinho. Depois disso aí, eu vou aproveitar e vou fazer toda a parte de estética. Como você diz, vou recalchutar tudo que for necessário, certo? Porque quando eu chamei ela para fazer esse trabalho, eu prometi ajeitar tudo, né? Não só perder peso. Então, eu acredito que nesse meio do caminho muita coisa pode acontecer, vamos ver o que é que vai dar. Bom, eu queria que vocês montassem duplas para a gente começar um trabalhar no outro. Aquele que quer perder peso, paciente. O que não quer perder peso vai mostrar. Professor, o senhor disse que a magrém é o mesmo processo, mas ninguém aqui está atrás de ficar gordinho. A semana toda, da próxima semana. Bom, gente, olha um detalhe, ó. Professor, quanto tempo eu deixo? O bom, deixar uma semana. Esse tratamento é feito uma vez por semana. Mas quando vai faltando uns 2 dias, tira tudo, manda o paciente tirar tudo, para dar um descansozinho na orelha, nível de pele. Certo? Para a gente chegar na semana seguinte, a orelha está 2 dias depois, quando eu for fazer o tratamento, a orelha está mais aliviada, a gente jogar novos cristais, fazer um novo tratamento. Sempre o protocolo é o mesmo e vai trabalhando. Eu queria acrescentar uma coisa minha. Acrescente, aprenda com isso. No final da aula eu vou deixar meu e-mail e meu telefone, porque quem quiser se comunicar, a gente vai trocando figurinha. Quem tiver coisas diferentes, pedir uma coisa, porque eu sou muito ruim disso. Fotografa as coisas, filma as coisas, manda, porque a gente precisa muito de material para isso. Isso é uma coisa que, do jeito que aconteceu com meus alunos, acontecer com vocês, se isso tomar o caminho que eu acho que pode tomar, a gente vai fazer muito bem a humanidade. E detalhe que eu vou pedir, gente, aquele que não pode pagar, trata dele. Isso é necessário, tá? Não vamos pensar só no viu mental, não. O viu mental é consequência. Trata quem pode, e no meio do caminho trata quem não pode também, certo? Porque quanto vale emagrecer de maneira sustentável? Não tem preço, não é verdade? E sem ficar engordando só a indústria farmacêutica. Hã? E dando um basta na indústria farmacêutica. Isso, dando um basta nisso tudo, de maneira bem natural, bem simples. Então, não vamos por esse caminho. Você não pode? Quanto é que você pode? Só pode a metade? Faz. Eu não posso. Foi de graça. A gente ganha do mesmo jeito. Foi, pode falar. Sobre essa questão de não cobrar, eu estou com uma paciente que está com problema, não dava para pagar. E essa semana eu fiquei super feliz com a decisão dela, que ela decidiu que o dinheiro que ela gasta toda semana com um cigarro, ela vai me pagar. Ai, que legal. Porque ela percebeu que é mais importante ela parar de fumar e me pagar do que, assim, eu ajudo ela e ela vai me ajudar. Entendeu? Porque isso ela acha é uma assim, forma. ela tá se sentindo mal por não me pagar, né, que pra mim não é o problema nesse momento, não é o problema, mas ela percebeu que ela vai poder se ajudar mais ainda, porque além de fazer o tratamento, ela vai largar o cigarro. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Tem muitas coisas que eu tenho pacientes que realmente deixam os olhos da gente d'água. Porque tem cada história de vida, tem cada coisa que acontece dentro do consultório, que eu diria a vocês, eu acho que o consultório, na verdade, não é um paraíso. Cada um lá é como gosta de ser. Tem deles que vai para lá, que Guilherme, olha, só em conversar contigo eu já fico bom. Porque aqui eu sou eu. É importantíssimo o paciente ser ele dentro do consultório da gente. Quando ele diz assim, for para o consultório,
Ele já vai naquela ideia, opa, lá eu vou chegar e lá eu posso descer à vontade. E você, se você fizer isso aí, você vai ver diversos tipos de mudança nos pacientes. Vamos tentar, gente. É porque é gente demais. Eu confesso, eu achava que só ia dar umas 10 pessoas para ouvir falar de gordinho. Eu, gente. Gente, é muita palestra boa acontecendo, né? A gente não sabe nunca como é que vai ser o resultado. Então, montar aí uns grupinhos assim de 2. Fazer uma anamnese rápida. Tá? E vamos botar os cristalzinhos? O que é que vocês acham? Ó, por que não? A gente tem cristal aqui. Tem. Aí, ó, gente, como eu digo, vamos pegar uma boca, tem muito pouca cartela de cristal. Um empresta a cartela pro outro e a gente vai colocando isso. Legal? E eu vou orientando devagarinho. Pode fazer, ó, um grupinho de 3 ou 4 pessoas. Não tem cartela.